Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me assistindo. Aqui é o professor Rogério Melo que fala com vocês em mais um vídeo para o nosso canal, Professor Rogério Melo, trazendo algumas realidades, algumas situações e que nós nos dia a dia nos deparamos. Falando, é óbvio, sobre autismo, falando sobre dia 2 de abril agora, mais um dia da conscientização sobre o autismo. Mas alguém diz, o que é autismo? Por que autismo? Então, eu acho interessante algumas explicações, inclusive deste livro aqui, ó, que é da autora Sylvia Esther Orro, o autismo em meninas e mulheres. Até porque o autismo em meninas e mulheres sempre foi algo assim que nos deixou bastante intrigados, devido à situação onde o próprio símbolo do autismo, a bandeira autista, aí ser uma bandeira azul, porque nós sabemos que para cada cinco autistas, quatro são meninos e um é uma menina, né? Uma pessoa do sexo feminino. E como predominantemente sempre o autismo, nós vamos falar dos autistas, falaremos mais na situação dos meninos do que das meninas, muitas vezes foi algo assim que não entrou em grandes debates. E até hoje eu acredito que é uma situação bem interessante a ser debatida, a ser falada também. Por isso que quando ela disse isso aqui no livro, lançado aqui pela editora Voz, eu achei muito interessante ela tratar deste tema. Por quê? Porque ela vai para o cunho feminino, ela vai para para busca, né, do autismo do TEA nas meninas e nas mulheres já adultas, até porque hoje muitas mulheres estão se descobrindo, estão sendo diagnosticadas na condição do autista, e a partir daí há uma grande bandeira para que nós entendamos que não é porque é algo que geralmente segue um diagnóstico maior para homem do que para mulher, que nós não vamos levantar e buscar essa bandeira, até porque para quem trabalha com PECs, quem trabalha com planejamento, quem trabalha com aquelas pranchas de orientações para crianças autistas, sabe muito bem que ali na parte do desfraude, do banho, já falei isso no canal várias vezes, tem vários vídeos aqui sobre isso, na prática do canal, da prancha, do tomar banho, do fazer o xixi, fazer o cocô, da prática de você se higienizar, até porque ela é uma mocinha, ela vai ter a sua menstruação, ela vai ter ali o seu desenvolvimento do seu corpo, a sua higiene, e isso precisa ser trabalhado também. Isso é importante. Pessoal, não uma coisa que é muito importante nós falarmos, né? Na dia da conscientização da criança autista e da pessoa TEA. Nós estamos falando de uma criança eterna. Ali é uma criança, vamos trabalhar com isso, com aquilo, vamos trabalhar com uma atividade diferenciada. Isso é importante, gente, é óbvio. Não tem condições de trabalhar de forma diferente. Até porque quando nós falamos de TEA, nós falamos aí da pessoa que tem ali no seu desenvolvimento, né, ele afeta a área social, a interação, ele tem um comprometimento na sua fala, ele tem um comprometimento em várias áreas. E aí você vai lá para o nível de suporte, que vocês sabem o que eu estou dizendo. Só que ela não é uma eterna criança, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa se desenvolver. E para que ela possa se desenvolver e amanhã ou depois ela se torne um policial, um médico, um bombeiro, um professor, um médico, enfim, ela precisa também passar pelas situações da sua vida, como a higiene, ela vai namorar, ela vai seguir a sua vida, sua carreira, ela vai trabalhar, ela vai ter os seus livros, ela vai trabalhar com tudo as organizações possíveis, ela vai trabalhar com pessoas diferentes e ela precisa, na aceitação dessa condição, entender que ela é autista e que ela vai trabalhar com outras pessoas que não são autistas. Assim como para nós precisamos buscar esse entendimento para a criança autista, para a pessoa autista, o autista ele vai entender que ele está no mundo também de pessoas não autistas
e para isso nós precisamos prepará-los. Espero que esteja bem claro o que eu quero dizer. Ele é advogado e autista, ele vai atender muitas pessoas que não são autistas. Ele vai ouvir vários relatos para fazer o seu trabalho de pessoas que não são autistas. E a partir daí ele vai fazer o seu trabalho, ele vai entender essa situação, ele vai aceitar, ele vai entender a sua condição, para que ele possa cada dia mais evitar o sofrimento da comunicação, do entendimento, da linguagem figurada, que muitas vezes é o que angustia tanto a pessoa autista, para que ele possa fazer o seu trabalho, ok? E dito isso, ela trouxe aqui no capítulo, eu acho interessante, autismo entre tons e autismo conceito e entre tons. Então, deste vocábulo, ele veio trazer do grego autos, que seria por si mesmo, e o ismo, né, que eu sou tão crítico do ismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, porque tudo que é o ismo, ele nos faz pensar que é algo que vai para o extremo, né? Eu não estou falando só de autismo, não, estou falando de todas as palavras seguidas aí do ismo. Quem trabalha, quem é historiador, quem é filósofo, sabe do que eu estou falando. Então, todas as vezes que nós vamos para o ismo, nós vamos para aquilo que indica o estado de ação para si mesmo, por si mesmo. Então, o autismo é uma condição óbvia, e essa condição ela é uma condição singular, uma condição única, e nesta condição única, o autismo, ele tem um mundo interior, um mundo a qual ele tem ali em si, e neste mundo interior, ele precisa se comunicar com o mundo exterior, mas também ser comunicado pelo mundo exterior. Então, quando Alden Bleuler, ele é um psiquiatra suíço, foi pioneiro no uso do termo, e ele trazia na sua busca um relato, ele trazia na sua busca uma investigação sobre a esquizofrenia, e ele vinha nessa busca da sua relação com a esquizofrenia fazer uma busca de uma esquizofrenia de um termo de extremo de isolamento da vida afetiva e social. E ao buscar esse extremo da vida afetiva e social de determinadas pessoas, foi aonde ele começou a ter esse seu pensamento. E por mais que falem da psicanálise, ou não aceite a psicanálise, ele se baseia em Freud. Ele se baseia em Freud. E ele diz que a partir do momento que ele tem essa influência de Freud, ele tem nessa dinâmica da psicose, além do interesse estudar acerca da histeria e da hipnose, ele teve essa influência que contribuiu para empregar-se o termo autismo. Por quê? Porque no livro Demência Precoce, ele conclui que tem certeza que o leitor percebe quão grande é a nossa dívida com esse autor Freud. E sem que eu precise mencionar seu nome em todos os pontos apropriados. Então, o que ele dizia? Ele dizia que ele trazia sentido de Freud, apesar de ele impunha-se a ideia da psicanálise em relação ao libido, à libido. Então, Bleuler ele se distancia de Freud, porque ele tem essa visão diferente de Freud, mas é a partir dessa busca que ele traz, a partir dessa investigação que ele faz, é que ele cria esse termo, o autismo. Ele lembra da pesquisa de Freud, ele lembra daquela pesquisa do si mesmo, ele lembra daquela busca interior, ele lembra daquela pessoa que dentro de si ele tenta viver o mundo e compreender o mundo a partir de algo singular, a partir de algo dele mesmo, a partir de algo que é dele, né? É algo singular, é algo no mundo interior, dentro de um mundo exterior, vamos assim dizer, algo da sua própria convivência, da sua própria condição, da sua própria limitação. E aí ele se distancia de Freud e a partir dali começa até com as suas alfinetadas e ele causa ali uma investigação que lá na frente ele vai entender o porquê que ou buscar entender o porquê que essas crianças, porquê que essas pessoas se isolavam. Essas pessoas, quando eram tratadas como esquizofrênicas, o porquê que essas pessoas buscavam tanto este isolamento.
Então ele parte de uma pesquisa dentro de uma esquizofrenia, só que essa pesquisa da esquizofrenia, qual ele faz como psiquiatra, é com pessoas que, segundo ele, ou de acordo com o ponto de partida qual ele trabalhou, as pessoas eram esquizofrênicas e era uma esquizofrenia que, nessa condição, né, nessa situação da sua saúde mental, ele buscava se isolar. Eu uso aqui o termo de saúde mental porque é um termo adequado, mas o livro que ele traz é sobre demência precoce. Ele trata como ainda uma palavra, uma forma que hoje nem utilizamos mais, né, com tanta frequência, que seria, no caso, o termo de utilizar o sentido de demência. Então, traduzindo aqui para nós, o autismo, o que seria? O autismo ele seria o mundo singular. Uma pessoa que ele está e que ele entende-se ali, uma pessoa que ele procura se comunicar muitas vezes e ele é mal entendido. Porque, volto a dizer a vocês, como eu digo sempre em partes do canal, ainda é algo que está sendo investigado e ainda é algo que ainda gera muita investigação, vai gerar muita investigação ainda no futuro. É uma condição a qual ela veio por várias e várias etapas, várias e várias partes de investigação e que hoje nós tentamos entender de várias formas do autismo, da pessoa do seu mundo interior, do seu mundo singular, que existe a maior dificuldade, muitas dificuldades na hora de interpretar, principalmente algo figurado, e a forma literal, que é a forma mais adequada, a forma do autista muitas vezes lidar com coitadismo, né, que eles não... Nossa, você nem parece que é autista. Claro, gente. Isso daí não rotula ninguém. Eu sou autista estampado na cara. Então isso daí faz com que eles se afastem muitas vezes das pessoas. O entendimento e o ouvido absoluto, na maioria dos casos, faz com que essa pessoa autista se torne chata por, às vezes, perceber muita coisa que o ouvido, que não é absoluto, não percebe. É claro que estou falando de condições, não existe uma condição única para todos os autistas, mas existe o autista, sim, ser único, porque a condição dele é uma condição singular, e aí você precisa conversar com esse autista, ou tentar se comunicar para entender qual é essa condição. A seletividade alimentar, aonde muitas vezes confundem muitas pessoas, mas aquilo que lhe agrada e aquilo que lhe traz, vamos assim dizer, o prazer, sem que as pessoas fiquem, oh meu Deus do céu, ele é autista, ele só come isso, só come aquilo, entendeu? Que não se torne algo escandaloso, mas que quando há essa investigação e quando vem esse entendimento do mundo interior, é que eu quero deixar muito bem claro neste vídeo, pela pesquisa de Breuer. Por si só, o dentro de si, ou o eu interior, ou eu sou assim, ou este é o meu mundo a qual eu vivo, que era a investigação qual gerou aí, que nos trouxe o nome de autismo. Óbvio, mas nisso não impede que ele queira se comunicar. Isso não impede que ele venha querer socializar. Tem o seu isolamento, muitas vezes isolamento, mas é o isolamento que acontece por ele só, né, porque ele desejar se isolar, ou muitas vezes por não ser compreendido, ou ser frustrado, ou entrar numa situação de grandes estímulos, barulhos, uma quantidade grande de estímulos, de cores, de sons, de pessoas falando ao mesmo tempo, e muitas vezes ele precisa do seu abafador, e é algo que eu quero trazer aqui para o dia 2 de abril do ano de 2024. Você é autista, você tem uma criança autista em casa, você trabalha com autista, você que é professor, você que é terapeuta, busque trabalhar, mas não esqueça jamais, não existe uma fórmula mágica, não existe uma investigação final. Óbvio que hoje nós trabalhamos com alguns
umas situações que nós chamamos de ouro, que é o caso da aba, que é o caso de algumas terapias. Assim, os Estados Unidos, até um tempo atrás, a terapia aba era a terapia que era chamada o padrão ouro, né? Hoje nós temos algumas outras terapias que também podem seguir padrões, assim como a musicoterapia, temos aí as pessoas que trabalham com TCC, e enfim, independente da abordagem, que essa pessoa seja entendida, respeitada dentro do seu limite, ouvida principalmente dentro do seu limite. Jamais fale dela, mas fale com ela se ela for verbal. Por exemplo, você está com com seu filho ali no consultório, alguém que está me assistindo que é um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, enfim. E a criança é autista e ela verbaliza, ela fala. Em vez de você olhar para ela e falar, olha, vamos fazer isso, o que, que você gostaria de fazer? Ela vira para mim e fala, ele gosta de fazer o quê? O que, que ele gosta de trabalhar? O que, que ele gosta de fazer de interação, de terapia? O que, que ele gosta de trabalhar com que tipo de jogos? Você entendeu? Você está tirando a autonomia da pessoa de uma pessoa que está ali ao lado, ali olhando para você, ou percebendo tudo aquilo que você está falando dela e não com ela. E é isso que nós precisamos cada dia mais nos aprofundarmos nesse dia 2 de abril, que é o dia de conscientização. Ok? Forte abraço, fique com Deus. Aguardo você sempre aqui no canal Professor Rogério Melo. Deixe seu like, se inscreva no canal e venha somar conosco cada dia mais nessa luta, que é uma luta em busca daquilo que é melhor para todos nós. Fique com Deus, até a próxima.